A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é o sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Vou mostrar as primeiras páginas, depois a gente vai para o noticiário, que hoje é fértil. Folha de São Paulo. O relator rejeita emendas e texto da 6x1 fica pronto para a CCJ do Senado votar. Aqui, um campeonato mundial para um atleta, não recorde mundial, para um atleta brasileiro. Alisson dos Santos bate recorde mundial dos 400 metros com barreiras. Foi em Los Angeles. Está aqui o brasileiro, nosso campeão. Tem uma morte, né, da artista japonesa Yayoi Kusama. Está vendo uma fotinho dela, mas o que interessa não é só a foto dela, mas a arte da Yayoi. É das bolinhas, está vendo? Aqui tem uma foto dela na ilustrada e um tecido do vestido dela com a arte. Olha, morre aos 97 anos, Yayoi Kusama, artista japonesa, que fez de suas alucinações com bolinhas coloridas um fenômeno pop que conquistou o mundo. No final, num momento da vida dela, ela se internou no hospício para poder trabalhar tranquila. Eu não sei se realmente ela via essas bolinhas e se tinham realmente um problema mental, mas é considerada uma grande artista do mundo, uma artista moderna num Japão que tem uma tendência, tem coisa evidentemente moderna, mas na pintura tem uma tendência conservadora. O Estadão está aqui, uma foto do nosso Alisson dos Santos, festejando o recorde mundial, né? O recorde mundial de Pio, um grande nome do atletismo. Brasileiro Alisson dos Santos marcou 45 segundos e 80 centésimos nos 400 metros com barreiras na etapa de Zurique, eu pensei que fosse Los Angeles, desculpe, da Diamond League. O último recorde do país no atletismo foi em 1988. Eu lembro certamente de um dos primeiros, ou primeiro, lá nos anos 50, do Ademar Ferreira da Silva, que já se foi no salto triplo. Eu me lembro que era proibido interromper as transmissões da Voz do Brasil, era muito rígido, todas as emissoras transmitiam ao mesmo tempo em cadeia, num horário nobre do rádio, e as emissoras interromperam para comunicar o feito de Ademar Ferreira da Silva batendo o recorde mundial do salto triplo nas Olimpíadas de Helsinki, se não me engano. Valor, juro alto, endividamento pesado, El Ninho
colocam em xeque o crescimento de 2027. Tem outra morte a lamentar hoje, está aqui, no SBT, aqui no SBT News, no site, morre o rei Harald da Noruega aos 89 anos. Ele estava internado, já doente. Rei Harald da Noruega aos 89 anos. Falam que ele era muito simpático, popular, etc, etc. Então, são duas mortes a lamentar, dessa grande artista, pintora japonesa e também do rei Harald da Noruega. Será substituído pelo filho dele. Olha, o depoimento do Vorkaro, que estava marcado para hoje, ele ia fazer o depoimento à distância. Deu um crepe no equipamento. E modernidade, deu um crepe no equipamento e aí foi transferido, acho que para amanhã. Deixa eu ver. Um depoimento de Daniel Vorkaro, dono do Banco Master, à Polícia Federal, previsto para esta quinta-feira ontem, foi adiado após um problema técnico. Vorkaro, que está preso na Papudinha, no Distrito Federal, falaria por videoconferência no inquérito que trata das suspeitas sobre servidores do Banco Central investigados por receberem pagamentos do ex-banqueiro. Seria o primeiro depoimento de Vorkaro após a recusa de suas duas propostas de delação premiada e com a atual equipe de advogados liderada por Sérgio Leonardo e Daniel Bialski. Em nota, a defesa disse que aguardou o restabelecimento do sinal estável para a realização da doença virtual, o que não foi possível. Desta forma, será designada nova data quando o nosso cliente será ouvido sobre os fatos. Então não foi transferido para hoje. Para hoje nada, vai ser marcada uma nova data. Bom, hoje está se iniciando o famigerado horário de rádio e televisão da campanha eleitoral, que o pessoal diz que é gratuito. Não é gratuito, né? Olha, para não dizer que é mentira, é um equívoco. O dinheiro público é pago para as emissoras, pelo tempo que é utilizado das emissoras para a transmissão do horário gratuito. É gratuito para os candidatos. Agora, para nós, eleitores e pagadores de impostos, não é gratuito, nós estamos pagando. Tem uma coisa interessante aqui, são os tempos. Deixa eu dar os tempos e depois tem uma pesquisa a respeito desses horários. O Lula vai ter 5 minutos e 31 segundos, o Bolsonaro 4:20, o Caiado 2:02 segundos e o Cury 35 segundos. Os outros candidatos não terão direito à propaganda pelo rádio. Então, está começando hoje. Para presidente, só começa amanhã. Eu falei de uma pesquisa, é uma pesquisa, de um instituto, uma pesquisa do Instituto Informa, que contou com a colaboração do cientista político Fábio Vasconcelos, pesquisador do INCT, Representação, Legitimidade Democrática, coloca a bola no meio do campo.
E aí coloca a bola no meio do campo. Eu pensei que eu tinha lido errado, mas é isso mesmo. O texto é assim mesmo. A pesquisa tem várias partes. Eu vou pegar as que me parecem mais importantes. Então, tá lá assim. O lugar da TV na campanha. Rede social é a porta de entrada para informação que chega pela TV e eleitor lulista está menos interessado em acompanhar candidatos. São duas conclusões. Aí, vamos lá. Qual a sua principal fonte de informação sobre as eleições? A pergunta exata é essa. Qual principal fonte de informação? Então, olha, redes sociais, 41%. Redes sociais. Aí vai dar mais de 100 a soma, porque a pessoa diz, olha, a minha principal é essa, a segunda é essa e tal. Então, a principal é redes sociais, depois vem telejornais e debates na TV, 31, jornais e portais, 13, amigos e família, 13, WhatsApp, 4 e horário eleitoral, 4. Acho que as pessoas têm vergonha de declarar que assistem ao horário eleitoral. Agora, com o crescimento e mais força das redes sociais, pode ser que o horário eleitoral tenha perdido força. Mas, na última eleição, ele ainda foi muito importante. Agora, a gente vai ver, tudo isso vai ser posto à prova, né? Bom, é o que as pessoas declaram. Vamos ver outro ponto da pesquisa. O que mais pesa para quem optou por redes sociais? O que mais pesa? Debates ao vivo e entrevistas na TV, 46. Jornais e portais, 21. Vídeos, memes e posts, 20. Influenciadores, 8. Propaganda no horário eleitoral, 6. Quando não havia internet, era decisivo. As pessoas falavam mal, todo mundo dizia que não assistia, mas o horário eleitoral mudou resultados de eleições. Mudou. Eu me lembro a eleição do Quércia, eu me lembro como o Antônio Hermílio perdeu a eleição quando usou esse programa para fazer uma equação, um quadro negro, uma fórmula química, não me lembro exatamente, quer dizer, era decisivo o horário gratuito, mas todo mundo falava mal dele. Depois, sobre quais candidatos buscará informações? Então, é claro, Bolsonaro, Lula, Caiado, Renan Santos, Zema e Augusto Cury, nessa ordem. Depois tem a divisão do tempo, interesse em buscar informações sobre os candidatos. Pronto, está aí essa parte mais importante, uma visão do horário eleitoral que começa hoje. Eu tenho a impressão que com a liberação do horário eleitoral e essas coisas todas que vão sendo liberadas e tal, a campanha vai esquentar. Eu diria que a campanha mesmo, a parte decisória, começa hoje. Deixa eu ver como é que o Valor deu. O horário eleitoral do rádio e televisão começa hoje com quase 80% do tempo de propaganda concentrado nas campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Flávio Bolsonaro, PL.
Enquanto Lula usará o espaço para destacar resultados de seu terceiro mandato e fazer uma comparação com o governo de Jair Bolsonaro, já Flávio pretende centrar seus programas no endividamento das famílias e empresas. Ronaldo Caiado, por sua vez, apostará na apresentação de sua trajetória e na sua gestão em Goiás. Isso é genérico, começa assim. Não gravaram todos os itens do programa, todas as peças publicitárias. Eles vão gravando à medida em que os fatos vão se desenvolvendo, há acusações, a resposta daqui. Então isso tudo muda. Esse pode ser o começo, e deve ser. Os jornais se informaram, vai começar assim, vai começar assado. Tem uma notícia aqui, Renan Santos critica o fim da escala 6x1. Nessa história da escala 6x1, que interessa muito ao Lula aprovar antes da eleição, está acontecendo o seguinte: todos os projetos de interesse do Lula que estavam retidos, né, as blusinhas, terras raras, tudo isso teve o acerto, né? A gente não sabe exatamente quanto custou esse acerto, não estou falando em corrupção. Quer dizer, uma verbinha aqui, uma verbinha ali, uma verbona aqui, uma nomeação ali. E aí o Alcolumbre e o Mota vão liberar, estavam segurando, né? Vão liberar, dizem que liberaram. Aí isso vai passar numa velocidade fantástica, vai bater a velocidade do som. Então, já foi para o relator. Todos os relatores e figuras importantes de todos esses projetos são governistas. Coincidência, né? Coincidência. E aí é para passar mesmo, porque são projetos que podem fazer uma diferença eleitoral, pode fazer uma diferença. Por exemplo, todo mundo vai ficar, todo mundo não, quem é consciente vai tomar cuidado. Quer dizer, as pessoas não é consciente, quem é mais informado, porque todo mundo vai ter uma redução, se bem que ela não é assim tudo de uma vez, no fim do 6x1. Omar Aziz, do PSD do Amazonas, atende ao governo e mantém projeto aprovado da Câmara. Nem piscou. Lula pretende explorar fim da escala na campanha. Então ele, aprovou tudo, tinha várias emendas, nem olhou as emendas, acabou, pumba! E agora, se ele alterasse o texto, aceitasse o emenda, ia ter que voltar para a Câmara. E aí não ia dar tempo de aprovar até as eleições. Então não alterou o texto. Quer dizer, pode ter aparecido alguma coisa interessante, alguma sugestão boa, emendas, acho que eram 14 emendas. Aí jogou fora para aprovar, né, uma coisa que interessa a economia do país, uma coisa vital, eu diria vital, neste momento para a economia do país. E aí os outros vão passar assim também. Qualquer alteração obrigaria o texto a voltar à Câmara. A oposição havia protocolado 14 emendas. Agora, a PEC poderá ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na quarta-feira. O avanço da pauta foi selado em reunião entre Lula, o presidente do Senado, blá, 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 blá. Aquilo que nós já te dissemos. Tem uma notícia que parece boa, mas como termômetro
estão tentando segurar a economia e não estão conseguindo, porque enquanto o Banco Central bota o pé no breque, aumentando os juros, que é o instrumento disponível para o Banco Central, o Lula acelera e faz gastos gigantescos, né, que seguram qualquer plano de você alinhar a parte fiscal da economia brasileira. Então está aqui, quer ver? Desemprego recua a menor taxa até julho da série histórica. Quer dizer, essa hora, se a economia tivesse segura, aí o emprego ia baixar, né? É duro falar isso, mas é assim. E vai chegar num determinado momento que vai ter que se fazer essa contenção fiscal. Isso deve ser o próximo presidente da República, e mesmo se for o Lula, ele vai ser obrigado a fazer. Porque a dívida, ele ontem fez uma comparação na Globo com a relação PIB-dívida dos Estados Unidos, que não dá para fazer, né? Ele fez uma coisa que ele sabe muito bem que não que são coisas que não dá para comparar. A taxa de desemprego do Brasil caiu 5,3% no trimestre até julho, menor patamar no intervalo desde 2012, início da série histórica do IBGE. Nos 3 meses encerrados em abril, havia sido 5,8%. Já a renda do trabalho foi de R$ 3.702 por mês até junho, um recuo de 0,7%. Pronto. Relator rejeita. Família brasileira vence a ação contra a imigração dos Estados Unidos. A justiça americana deu ganho a casal e 2 filhas que tiveram green card aprovado, mas paralisado em janeiro por decisão de Marco Rubio, secretário de Estado americano, que abrangeu cidadãos de 75 países. O governo Trump tem 2 meses para entregar os documentos. No Nepal continua aquele horror, quem viu na televisão se assustou, realmente uma coisa horrorosa, né? Fala-se em busca agora de 1.500 desaparecidos e mais de 500 mortos, né? Olha aqui, vamos voltar para o site do SBT News, que está transmitindo o Jornal do Boris. Olha aí a Daniela Beirute, que é a nossa presidente do SBT. Que está a foto da Daniela aqui, toda sorridente? Daniela Beirute recebe prêmio Personalidade da Comunicação. Presidente do SBT, reconhecida pelo trabalho à frente da emissora e pela criação do canal SBT News, que está transmitindo o Jornal do Boris. Presidente do SBT recebe o prêmio de comunicação. A presidente do SBT, Daniela Abravanel Beirute, filha do Silvio Santos, recebeu nesta quinta-feira o prêmio Personalidade da Comunicação 2026. O reconhecimento foi entregue durante uma cerimônia marcada pela forte presença feminina e destacou a atuação da executiva frente à emissora. Entre os motivos que levaram à escolha de Daniela
está a criação do SBT News, canal inteiramente dedicado ao jornalismo. À frente da empresa, ela também assumiu o desafio de dar continuidade ao legado de Silvio Santos. Parabéns, Daniela. Parabéns, Daniela. Daniela anda livre e solta pelos corredores de tênis, calça comprida. Ela é jovem, exerce a sua juventude e exerce a presidência do SBT com muita parcimônia, muito cuidado. Parabéns, Daniela, mais uma vez. Que mais que faltou? Deixa eu pegar aqui. Tem uma notícia, não está nos jornais, de que todas as tentativas de negociação, Ucrânia-Rússia, faliram mesmo, se arrebentaram. E que a Rússia está preparando para as próximas horas uma tremenda carga bélica, né, um enorme bombardeio contra a Ucrânia. Essa é a notícia que circula na Europa hoje. Enquanto isso, no Estreito de Hormuz, as coisas não se acertam. Tem que haver alguma saída para o Trump. Ele se enrolou nessa história. Ficam dizendo que ele ouviu o Netanyahu, que ele foi enganado ou convencido pelo Netanyahu. Aí eu não sei quem engana quem entre esses dois, mas o Trump está atrapalhado nessa história. O Estreito de Hormuz os americanos estão conseguindo fazer passagem com navios pequenos que depois passam petróleo por navios grandes. Tem uma série de espertezas aí, mas o Estreito de Hormuz continua na mão do Irã. O Irã resistiu militarmente, está resistindo diplomaticamente, não aceita parar com a guerra, cedendo diplomaticamente, mantém as suas reservas de urânio, e o Trump está atrapalhado. Agora ele resolveu, a gente não sabe como vai ser exatamente, resolveu sufocar o Irã sob o aspecto econômico. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu dar uma espiada aqui na Gazeta. Lula. Ontem na Globo, Lula diz que não conhece Roberta Luchinger, mas fotos mostram os dois juntos. Tá aí, olha que bonitinho. Tá aqui, ó. Tá vendo? E ela aparece em várias fotos. Eu não sei. Ele diz que tira foto com todo mundo, como qualquer pessoa pública e tal, que ele nunca viu. Ele foi bem. Ele atinge os seus objetivos porque ele repete aquele teatrão todo, né? Nem sempre a verdade é a grande companheira dessas manifestações do Lula. Partiu para cima do Sérgio Moro, chamou essa senhora Roberta Luchinger de picareta, do que ele chamou? Pilantra. E ele disse que o chefe de gabinete dele errou nada, teve uma atitude criminosa, não é que errou e tal, tá vendo? Só faltou ela dizer que eu ofereci a ela o Ministério da Defesa, o comando da Marinha, o Itamaraty. É de uma imbecilidade. Eu não conheço essa moça, eu nunca vi essa moça na minha vida. Só tirou fotografia junto. Ih, tá na hora, Luiz? Bom, sexta-feira. Bom, quem tomou café com a gente? Mara Mendonça, Alessio Dantas, Pedro III, Mário César, Marcelo Dias, Janete Páscoa, Lucas Pierre,
Maria Goretti, Marcelo Sabino, Edinaldo Santana, Elisete da Silva, Ildemar Moura, Marciano Paulin, da Flórida, e Elisa Cristina de Fernandópolis, Sandra Setolin de Bauru e Paulo Maciel de Belo Horizonte. Uma saudação aos nossos amigos, especialmente brasileiros e portugueses, que nos acompanham do exterior e se manifestam a todo momento. Muito obrigado pela companhia, viu? E nós voltamos na segunda-feira. Tenha um bom fim de semana, sem se esquecer que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.